Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoa, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Grau de Diversificação Empresarial e Competitividade e de Sortimento em Categorias de Produtos. Conosco está o seu autor, o professor Dr. Aguinaldo Antônio dos Santos. Ele é doutor em administração com ênfase em gestão organizacional, pela USCS, é mestre em administração com ênfase em gestão internacional, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e pós-graduando em ciências e dados na Unisul, em andamento. O professor é universitário, hoje está falando conosco lá do Mato Grosso do Sul, né? Ele é professor dos cursos de administração de empresas e de tecnologia de informação. Ele possui a graduação em administração de empresas pela ESPM, graduação em filosofia pela Unify e técnico de processamento de dados pelo Colégio Radial. Com tudo isso, ele achou tempo para falar conosco. Obrigado, Aguinaldo. É um prazer estar falando com você também, professor Arquimedes. Então vamos lá, começando pela sua tese, né, que já passou, agora não é banca, é só bate-papo, né? Você afirma lá na tua tese que os grandes negócios estão sofrendo ameaças de barreiras de entrada na diversificação de negócios pelas categorias de produtos. Lá no começo do trabalho, você conta que uma das principais estratégias de crescimento das empresas é justamente a diversificação, que pode ser promovida em algumas dimensões. Você cita negócios, produtos, regiões, clientes, canais, entre outros, né? E normalmente, à medida que as empresas amadurecem, ocorre um processo de diversificação, visando não apenas a expansão da base de clientes, mas também a melhoria dos retornos financeiros. Exatamente. Aí eu pergunto, como é que você chegou no tema diversificação? Oi, professor. Primeiro que você acredita que aconteceu um processo diferente na escolha do orientador e orientado? O professor Crispim falou assim, Aguinaldo, você tem que ser meu orientado. E eu tinha a ideia de estudar sobre governança corporativa, que é um tema que hoje muito se conhece sobre ESG, né? A minha dissertação da graduação, da minha segunda graduação, foi sobre governança corporativa. E no mestrado eu estudei sobre governança corporativa aplicada a empresas familiares. E pensava que seria o meu caminho, né? Vou continuar estudando sobre governança corporativa. O professor Crispim pegou e falou assim, não, vem cá, que tal se a gente começar a estudar sobre estratégias de diversificação? Me parece que você é uma pessoa que gosta de fusões, aquisições, de negócios, de produtos. Falei, realmente, professor, gosto sim. E eu até me animei com a notícia, né? Quando a gente começa a ver, assim, né, sobre diversificação de negócios, grandes conglomerados, Unilever, Procter & Gamble, Colgate, L'Oreal, Coca-Cola, PepsiCo, Heineken, Ambev, Mondelez, né? Tem várias aí, né, que concorrem, né, em muitos produtos em áreas muito parecidas, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou entrar nesse estudo com o professor Crispim, sim. Foi uma ideia, assim, uma ideia muito boa dele. Ele falou, Aguinaldo, vamos tentar então entender até chegar, né? Qual é o grau de diversificação que as empresas têm? A gente descobriu, a gente queria já partir, né? Por que empresas de um certo ponto crescem ou derretem, né, seus retornos, né, para o acionista, né? Por exemplo, Natura, quando agora se fala, né, da Natura desfazer de um dos negócios que ela fez com um importante, né, lá atrás. Então, e aí? Por que acontece isso, né? Por que a empresa compra uma marca valiosa e depois a marca se derrete? Né? Então, por isso que a gente começou a estudar, a pensar sobre isso. Só que não tinha até então algo relacionado a qual é o grau de diversificação que a Natura tem, qual é o grau de diversificação que a Unilever tem, qual é o grau de diversificação que a Mondelez, o Ambev tem. E aí a gente começou a aprofundar por aí, professor. Então, esse é o lado. Bom, primeiro assim, ótimo que foi o orientador que te puxou, sinal que ele já estava confiando no teu taco desde o começo, né? Isso é um bom sinal. O fato de você mudar de um tema que você já estava
acostumado com o mestrado, com o doutorado, ele tem a desvantagem de que você já conhecia a bibliografia, já, enfim, mas sim o risco de você fazer mais do mesmo, né? Então, eu achei bacana, porque você teve coragem, mudou, né? E aparentemente a sua contribuição foi inédita, justamente o que você falou, que não existia, né? Uma das coisas da tese é o ineditismo, né? E aparentemente você teve que fazer o que o meu orientador disse que a gente tinha que fazer, né? Que era construir o termômetro e medir a febre ao mesmo tempo, né? Você teve que fazer esse trabalho, e óbvio, né? Na parte de revisão de literatura, já te deu algumas indicações do que você podia fazer ou não, mas assim, todo esse período de, digamos assim, os 2 primeiros anos, né? Do doutorado, você já vai fazendo, cada disciplina contribui, né? Eu imagino que o professor Gil deve ter dado muita contribuição na parte de metodologia, né? Porque é uma coisa que a gente vai falar depois, lá para frente, que eu achei bem desenhadinha, né? Mas aí, assim, você foi afinando com o Crispim, foi afinando, comendo pelas bordas, viu que um já falou para não falar a mesma coisa, né? E aí você chegou ao seguinte problema de pesquisa, né? Como o grau de diversificação de negócios e de produtos se relaciona com a competitividade do sortimento em arenas concorrenciais específicas, no nível de categoria de produtos e de consumo final, né? Como é que você construiu metodologicamente a tua pesquisa para poder responder essa questão? Porque a questão é ótima, tá? Mas a pergunta é como eu respondo isso, né? Como é que fez? Muito bom, olha só. Professor, o Colgate contra a Unilever, por exemplo. A Colgate, a gente entende que ela é menos diversificada do que a Unilever. A Unilever, ela atua em vários segmentos, alimentos, na parte de higiene bucal, que é onde a Colgate entra, né? E também atua em outros ramos, né, que a Colgate não entra. Mas elas estão numa arena competitiva, que é isso que é a ideia, né, de arena competitiva. Elas estão numa mesma arena competitiva que uma está olhando para a outra, e onde uma der um passo para cá ou para lá, a outra vai querer segui-la. Eu estou dando exemplo das duas, mas sim, poderíamos colocar mais aqui, né? Mais empresas. Mas, enfim, aí o que a Colgate fez para, tipo, criar valor para o seu acionista? Ela pegou e falou assim, deixa eu entrar nessa categoria aqui, me aprofundar, entre aspas, em termos de categoria, mas eu vou me diversificar. Eu vou colocar aqui, quanto categoria de higiene bucal, vou colocar tudo quanto é produto ali e diversificar essa lista, né? Então, isso é o que a gente não tinha percebido, que não tinha até então esse entendimento de que a empresa ou diversifica muito, vai para vários ramos. Isso acontece em pequenas, médias, grandes. Você vê um dono de posto de gasolina que tem uma concessionária e aí fala assim, então o ramo é automotivo dele, né? Segmento automotivo. Tem uma locadora, então ele tá no ramo de automotivo. Muito bem, mas aí ele se diversifica no automotivo. E aí qual é o grau de diversificação que tem essa empresa perante uma que atua no automotivo, que atua no agrário, que atua em tecnologia? E aí a gente começou a desenhar essa pergunta para ir nisso aí, né, nessas condições de sortimento. E aí a gente está falando de amplitude versus profundidade, que no marketing isso é clássico, né? E até amplitude versus profundidade a gente até enxerga que tem um cálculo de amplitude versus profundidade e tudo bem. Só que para chegar em categorias de produtos, a gente tem que entender que tem pesos, que a gente tem que entender que tem importâncias. E outra coisa também que é comum nessa área é que a gente não tem cadastros de produtos disponíveis aí no mercado. A gente até sabe que deveria ter um cadastro nacional de produtos, mas não tem. Ou de categorias de produtos. Não tem também. Então, o que eu tive que fazer, primeira coisa importante, coletar informações dos cadastros de produtos que as empresas não cedem. Pior ainda. Qual é a mágica? Como é que você fez? Deep Web. Eu tive que usar um pouco do conhecimento de tecnologia da informação e usar de uma técnica chamada web scraping, que é a coleta de dados para uma mineração depois, antes ainda a coleta, né? Web scraping para coletar, para jogar num banco de dados, depois minerar o que importa, o que não importa, o que está repetido, o que interessa, o que não interessa. Daí a gente foi filtrando, falando assim, acho que a gente vai trabalhar só com produtos de supermercado, por exemplo, para a gente trabalhar e provar que realmente o que a Colgate está fazendo é o que interessa para o acionista. E foi assim que a gente foi fazendo a primeira etapa. E funcionou, porque a gente conseguiu coletar aí, eu fiquei trabalhando aí um bom tempo, esse robozinho simples de coletar informação é legal, mas o jogar para uma tabela ou para um banco de dados, depois você minerar, você mesmo também ter o olhar, né, do pesquisador, de entender que aquilo está certo,
certo. Ou ainda, né, tem algumas coletas que são feitas nesses cadastros, nesses portais, muitas vezes um produto está relacionado a um distribuidor, que está errado, né? A gente tem que mudar para relacionar com o fabricante. Por sorte, eu tinha a categoria de produtos do cadastro do IBGE, então eu fui relacionando ali um a um, sabe? Melhor, né? Em grupos, né? Foi um trabalho feito em 120 mil itens, né? E isso leva tempo, leva dedicação. Eu falo, né, que é muito tempo que a gente tem que estar com o bumbum sentado na cadeira para trabalhar em cima disso. Né? Mas o lado positivo é que eu estou vendo aqui a sua formação, né, técnico em processamento de dados. Eu acho que te ajudou muito nessa parte de captação de informação, né? Porque, embora você tenha feito a parte, digamos assim, a parte empírica, né, com os setores de alimento, bebida, cosmético, texto e vestuário, eu vi aqui o levantamento, né? Foram 112.031 itens de produtos distribuídos por 8 departamentos, 50 categorias, 153 subcategorias, 780 é muita coisa, né? E a questão é que você encontrou 759 fabricantes e 1.434 marcas, né? Como é que se trabalha qualidade nessa quantidade, né? É pela aplicação de filtros, imagino, né? Foi pela aplicação de filtros, mas eu tive que... Acho que aí faz com que você também tenha que mostrar um pouquinho de experiência de mercado também, né? De fusão, de aquisição, de enxergar uma outra coisa. O próprio professor Crispim, ele muitas vezes ele me colocava em xeque, falava, tal marca é da empresa mesmo? Aí o professor, sim, tá aqui, assim, assado. Tal marca, porque hoje em dia, as grandes, né, elas negociam as marcas, né? Elas entregam os pacotes de marcas para A ou para B, né? E aí vai junto, né? A gente tem, por exemplo, a Hypera, por exemplo, que era a antiga, né, Hiperfarma, né? Hypera, ela atuou, né, primeiro no ramo farmacêutico, depois ela começou indo para outras áreas e hoje ela está diversificada em outras áreas diversas, né? Mas leva tempo, que é importante, é muito importante essa concentração, né, pós-coleta, né? Que aí é onde foi que entrei mesmo fazendo esses acertos. Por sorte, eu acabei adotando um critério que eu falei assim, é um critério que vai ser pela primeira vez vamos usar, mas que pelo menos está mais completo do que outras classificações brasileiras. Eu usei uma tabela de categorias que o Google disponibiliza na internet dos produtos que ela tem em negócios nos portais do Google. E eu falei, nossa, chega mais próximo da nossa realidade. Então tá lá, bebidas, leite, achocolatado, tá mais próximo da nossa realidade do que a nossa classificação do IBGE. Eu tô tentando lembrar aqui, mas o IBGE lá coloca lá, sei lá, amido de milho, por exemplo, sabe? Umas classificações, amido de milho ainda todo mundo entende, mas se eu buscar se você falar maisena é mais fácil. Maisena é mais fácil, claro, exatamente. Entendeu? Então tem muita coisa que a gente acaba tendo que adaptar para a nossa realidade e sim, deu trabalhinho, não teve jeito. Deixa uma curiosidade só. Bom, enquanto você fazia suas disciplinas de doutorado, você foi construindo metodológica, metodológica, aí você chegou no negócio chamado de banca de qualificação, né? Certo. Qual foi a contribuição da banca para você? Ela acabou mudando alguma rota de pesquisa, simplificando? Porque às vezes a banca, eu lembro que eu tive um professor saudoso já, José Marques de Mello, que ele falava que o mundo é grande e você não pode abraçar o mundo inteiro, né? E às vezes falar tudo sobre o nada ou nada sobre tudo é a mesma coisa. Então, por isso a importância do recorte, né? Eu já fui em banca, né, de alunos meus, né, em que a banca externa simplificou muito a nossa vida, porque a gente queria fazer uma coisa muito, eu falei, não, passa só sobre isso, porque não vai dar tempo, né? E você tem aí o binômio tempo, disponibilidade, né? A ampulheta está correndo, você tem que qualificar, tem que pesquisar, tem que defender, tudo isso em 4 anos, né? No caso da sua banca, ela ajudou ou ela botou mais lenha na fogueira? As duas coisas. Agora pode falar que você já tem o título. Nossa! E ainda bem que são amigos, que aí né, viram amigos, né? E aí a gente pode falar à vontade e tal. Mas primeiro que eu tive a oportunidade de trazer para a banca 2 professores da casa que são de gestão estratégica. Então, no processo, antes de qualificação, os workshops, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Quando eu fui para o workshop 1, eu saí de lá com muita vergonha, porque eu falei assim... Então, eu não tenho nenhum autor que fala sobre isso e tal, né? Falando assim com uma pompa, assim, né?
não tem nenhum autor que fala sobre isso, não achei nada. Uma hora depois estava na minha mesa 2 artigos, assim, ó, toma, isso aqui já te ajuda por aí, né? Sim. E aí eu consegui, até Arquimedes, me permita aqui falar um pouco sobre essa história de bibliometria, né? Até então eu não tinha feito a bibliometria, coisa básica, que eu acho que é fundamental. Daí eu passei até a fazer as oficinas na USCS para os entrantes, né, sobre bibliometria, que eu achei que era fundamental, né? Então eu passei a fazer a bibliometria, mas eu fiz uma bibliometria até diferente. Baseado nesses 2 artigos que eu recebi, eu fui nos autores e fui fazendo a coleta de outros autores, usando o Atlas-T, inclusive, usando outras ferramentas diferentes daquilo que a gente faz por aí, e ajudou demais. Aí eu fui para a qualificação já até com uma ideia de mostrar em painéis, dashboards, as planilhas, porque mostrar planilha de dados, né, parece assim, não diz nada. Mas quando você até mostra um dashboard, que você aperta um botão, ele já mostra o filtro, isso e aquilo, eu usei o Power BI para isso, que é uma ferramenta que hoje em dia está virando comum para quando você faz mineração e você quer mostrar quantitativos sintetizados em gráficos e tudo mais. Aí isso ajudou demais. Aí eu fui para a qualificação e eles falaram, olha, queremos ver se você vai conseguir fazer. Sabemos que você tem esse conhecimento de TI, eu já fui profissional da área de TI e depois é que eu migrei para a administração. Então eu fui profissional da área de TI, tinha esse conhecimento de TI, já me conheciam alguns, né? Aí falaram assim, ó, competência você tem, então quero ver se você vai chegar nessa ideia de mostrar tudo bonitinho, tudo certinho. Então foi o primeiro desafio. Falei, não tem jeito, então tem que seguir por aí, vou ter que fazer. O segundo foi com relação a dar um passo para trás, que era o desafio de antes mostrar que, dado o grau de diversificação, porque a empresa perde. Nós não tínhamos como chegar aí, porque não tínhamos dados suficientes. E aí eu fui para a qualificação sem os dados. Aí eles falaram, então, o seu desafio vai ser essa coleta de dados, você parece que já está até antenado, entrando em contato com A, com B, com C, mas isso aí não valeu para nada, e vamos ver se vai dar certo. E eu fui, meio que eu tivesse começado do zero, por causa da coleta de dados, eu tive que reorganizar os dados, a coleta em si, né, para poder responder ao que a gente queria. Você tinha, na verdade, um grande protocolo de intenções, né? Eu penso que eu vou fazer assim. E entre a banca de qualificação e a defesa, foram 2 anos ou foi um período mais curto? Um ano. E foi no período da pandemia, inclusive? Foi entre 2020... Mas a minha sorte é que eu estava em casa fazendo a coleta de casa, né? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta de quem é de humanas, tá? Porque... Por favor. Como que a gente calcula grau de diversificação de negócios, departamentos e categorias de grau de profundidade nas categorias? Rola uma matemática aí, tem que aplicar uma função e você chega no número, é isso? Eu não consegui chegar na função. Esse seria o passe de mágicas. Eu pensei em montar uma equação estatística e tudo mais, mas não teve jeito. O que a nossa contribuição é que, bom, primeiro, por que não dá para rolar? Porque muita gente que é de marketing acha assim, qual é o maior peso? O maior peso é negócio. Então a Unilever tem 4 negócios, a Colgate tem um negócio, é óbvio que a Unilever é mais diversificada e esquece o resto das coisas, né? É porque esquece que ela está num negócio, que ela atua em muitos produtos, né? Muita categoria de produtos, que ali é onde pode estar a maior diversificação, que é exatamente isso que a gente quer mostrar, que a gente quer falar que, olha, há uma diversificação por categorias de produtos, ao invés de diversificar simplesmente por produtos, simplesmente. Isso já existe, né? Diversificação de negócios, diversificação de produtos. Mas pelas categorias em si, é onde a gente queria entrar e dar detalhes. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que fazer, você deve ter notado, que eu deixo para quem está nos assistindo, né? Para procurar a tese e ver os detalhes, né? Mas ali nós temos uma planilha que fala assim, negócios e categorias, aí coloca um peso. Aí em cima desse peso, agora vamos abrir negócios, categorias e produtos. Aí tem outro peso para ser calculado. E aí chega na diversificação. E aí a gente começa a provar, mostrar que Unilever, que está atuando em vários lugares, aí eu estou dando um exemplo apenas, né? Unilever que está em vários lugares, tem diversificação em várias categorias, inclusive, mas ela especificamente ela é rasa. Quando entra na categoria de higiene bucal, ela é rasa no aspecto, tem 2 ou 3 ali, porque ela quer
competir com a Colgate em higiene bucal. Uhum. Né? E enquanto que a Colgate ela quer ganhar dinheiro em higiene bucal, né? É diferente. E aí a Colgate entra diversificando com marca para criança, com marca para adulto, com marca para idoso, com tamanho pequeno, médio, grande. E a Unilever só tem a marca básica ou que ela adquiriu para atuar naquele negócio ou simplesmente que ela formou aquele negócio para tipo dizer, eu tô aqui também, Colgate. Para praticamente assim, a marca estar presente, né, no imaginário, exato. né? Agora, pô, você já deu um spoilerzinho aí do resultado, né? Vamos para os resultados, então, né? Depois de todo esse processo de construção, de captação, mineração, divisão, blá, blá, blá. Então, qual é o resultado? Vamos lá, qual a sua contribuição para o nosso conhecimento? Olha só, então, nesse caso, o ranking que eu acabei mostrando, eu acabei formando um novo ranking, assim, existem rankings no mercado, existem rankings das associações de supermercados e tal, mas eu quis mostrar um ranking diferente, um ranking um versus o outro, né? Tem até uma tabela comparativa, né? Que das 119 empresas que eu acabo filtrando para tentar mostrar melhorzinho, para tentar caber em painéis e tudo mais, né? Porque não daria para querer trabalhar com muita coisa. A Unilever é a empresa que é mais diversificada por ter um alto índice de diversificação, mas ela é a 64ª empresa em profundidade. Aí eu chego nesse 64º número, né, pelo cálculo do índice, que é a formação do índice. Aí então eu falo do índice de diversificação versus o índice de profundidade. E aí, nesse aspecto, entre as 20 empresas, as empresas com maior profundidade são algumas que a gente até olha para elas e fala assim, faz sentido. Nestlé, Danone, PepsiCo, Lactalis, General Mills, elas são empresas que têm alto índice de profundidade. Eu parti do seguinte princípio. Primeiro eu fiz o cálculo do índice e coloquei para maior 1 e para menor, maior diversidade 1, menor diversidade 0. Contra profundidade, maior profundidade 1, menor profundidade 0. Então, a Unilever no ranking geral, né, ela em profundidade, no ranking profundidade, ela está em 0,50. Ela é uma empresa pouco de profundidade, muito diversificada e de pouco profundidade. Enquanto que a Coca, enquanto que a Colgate, elas são muito de maior profundidade e pouca diversidade. Aí na área de profundidade, é possível entender que as empresas muito diversificadas, elas não atuam com profundidade, que é o caso da Unilever, né? Enquanto que as empresas que propõem atuar em poucos negócios ou poucos departamentos em si, elas procuram se especializar bem, mas a especialização é com únicas ou poucas categorias de produtos, e aí ela tem um alto grau de profundidade na categoria geral. É isso que a gente acaba querendo mostrar nesse cálculo, até para dizer assim, olha, você é um investidor, você é uma investidora, onde você quer ganhar dinheiro? Numa empresa que é de pouca profundidade ou de muita profundidade? Você quer um colchão? Aí, fazendo um comparativo, embora não tenha sido nossa pretensão nesse momento, né? Mas fazendo um comparativo de diversificar financeiramente, eu, investidor, quero investir numa empresa que atua em vários negócios, e se um negócio for mal, ela me dá o outro compensa, ou eu quero atuar numa empresa que dá um alto grau de retorno, numa categoria que pode vir a, entre aspas, né, quebrar lá na frente, né? Embora a gente tá falando de produtos que não venha a dar esse problema, né? Então, por isso que é interessante mostrar isso. Olha, as empresas atuam de supermercado, de produtos de higiene, limpeza, alimentos, elas atuam em negócios que a gente vai continuar consumindo costumeiramente. Então, é garantido que você pense e reveja esse tipo de investimento nela, né? Você já deu, inclusive, uma aplicabilidade do teu conhecimento gerado, né? O financeiro. Exatamente. Perfeito isso. Inclusive, né, eu até começo a fazer essas relações no final da tese e até digo, olha, então, para você que é gestor, para você gestora, né, quais são as recomendações que a gente tira daqui, né? E a primeira é identificar onde que a sua empresa compete com as outras empresas em categorias de produtos. Onde que você está nessa arena competitiva? Isso é que é importante. A segunda recomendação é se ela é um processo de diversificação gradual e orgânica, que é o que normalmente a gente consegue. Todo mundo começa diversificando de forma gradual e orgânica, né, professor? Pensa assim, eu vou fazer uma blusa
por tricô. Muito bem, depois faz a blusa, depois faz o casaquinho, depois faz a calça, né? Então ela começa a diversificar de forma orgânica. Você vende bastante, eu vou para outra, aí começa a identificar qual é o meu carro-chefe, né? No entanto, hoje em dia, a gente precisa enxergar, precisa entender que há tecnologia que faz com que o nosso negócio entre de forma massiva em algumas necessidades de cliente, de sortimento. Então, vender uma camisa polo desse estilo, eu vendo o lilás, o roxo ou o azul igual a sua, eu tenho que enxergar que eu tenho tecnologia que me faça por demanda, né, aquilo que o cliente mais gosta, ou rosa, né, que seja, não importa. Esse é o segundo recomendação. Então, a diversificação acontece, eu tenho que enxergar que tem tecnologia para isso, até porque também tenho a capacidade limitada, que é o caso, né? A barreira de entrada está baixa para você entrar com muitos produtos de diversificação e que muita gente vai acabar competindo com você. Essa é a segunda recomendação que eu falo lá. E até a questão de crescimento sustentável, você tem que pensar no crescimento sustentável. A terceira recomendação é uma adoção racional de escolha de diversificação. Você tem que fazer planejamento. Para onde você quer ir? Ah, eu agora tenho posto de gasolina, quero vender carro também, quero locar carro. Peraí, veja se isso né? Tem que ter um estudo prévio, tem que ter planejamento, tem que ver quais são os descartes, né, das escolhas, das oportunidades. Outra questão, né, tem a ver com finanças, que é a análise de investimento, né? E a quarta consiste em adotar uma atuação de liderança numa categoria-chave que você quer. Então, o que você quer fazer? Você quer ser bom? Você tem que ser líder. Você tem que escolher aquela categoria ou aquele produto que te puxa para aquela categoria para que você seja forte. Esse é o grande desafio que as empresas têm. Foram essas 4 recomendações que eu puxei para o final. Eu queria encerrar então o nosso papo, Aguinaldo, perguntando para você como foi a tua experiência do doutorado. Você curtiu o doutorado? Porque às vezes as pessoas saem como se fosse um sofrimento, né? Assim, foi muito difícil, né? A minha vida congelou, eu não tinha vida, eu tinha que estudar demais, o tema era chato. E aí, ok, mas virei doutor, né? Então, vai foca no resultado. E tem gente que curte a viagem, né? Fala, não, foi bacana, eu aprendi, conheci gente. Pode ser que você não tenha gostado de todo o conteúdo, mas enfim, foi positivo. Como é que foi para você especificamente? Eu demorei 5 anos para entrar no doutorado. Eu já tinha decisão de entrar, né? Eu falo 5 entre o mestrado e o doutorado, né? Okay. Eu terminei, considerei concluído em 2014. A partir dali eu comecei a lecionar. Foi uma experiência muito, muito bacana para mim, né? 2013 eu já comecei a lecionar, aliás. As portas se abriram com o mestrado. E eu fui construindo até chegar no doutorado. Quando eu entrei no doutorado, eu entrei determinado para considerar que eu tinha que cumprir a carga horária de disciplina, que eu achei que foi muito bacana, muito importante. Eu levava em consideração uma atuação assim concentrada, foco nas disciplinas, tempo, e depois eu, inclusive fiz uma disciplina cruzada na USP, né, também sobre análise preditiva de dados, que eu achei muito bacana, rica, me ajudou muito, e ao mesmo tempo eu fui virando parceiro dos meus colegas, né, Marcos Donelles me convidou para continuar um artigo com ele, Edmilson me convidou para escrever um artigo com ele, até pelos conhecimentos que eu tinha de balanço, com a anuência dos orientadores, né, o professor Marco, ele autorizou, né, participar com ele. Levei, né, para o CMEAD 3 artigos de cara, assim, foram aprovados, aí já fiquei tranquilo com relação à participação. Mesmo assim, eu continuei participando no CMEAD como voluntário, tentando contribuir, e não só como voluntário nas bancas, sabe um papel de voluntário que ninguém atua? É do cara que é do suporte de TI lá dentro, foi muito bacana também. E também minha contribuição nas oficinas, né? Eu assisti a primeira oficina, percebi que eu podia participar junto com os colegas, aí comecei a oferecer até oficina de Word para formatação de textos, assim. Sei que é uma coisa que você gosta muito. Não, é que às vezes a gente acha que tem coisas que são óbvias pra gente, mas tem colegas que ainda têm uma grande dificuldade para isso. Exatamente. Né? E fui participando assim, isso fez com que a minha vida no doutorado se tornasse tranquilo. Além de conseguir tempo para dedicar para minha tese, para os meus pensamentos, junto com o professor Crispim, também deu liga, orientador e orientado. Tenho que agradecer muito,
professor Crispim desde o início, sabe assim, me deixava com autonomia, ao mesmo tempo ele me atendia a todo instante. Tenho aqui um exemplo de 2021 para 2022. Entre Natal e Ano Novo a gente estava conversando, trabalhando em si, né, para chegar naquele formato da apuração final que você enxergou aí na tese. Então estava saudável, estava muito bom, estava tranquilo assim para mim, porque eu fui construindo o tempo, sabendo que cada coisa ia acontecer em cada momento. E claro, teve sacrifício, minha esposa se sacrificou, tadinha, algumas vezes, né, muitos finais de semana, óbvio, algumas madrugadas, né, que a gente fica virado, porque quando aparece, assim, a luz de alguma coisa, né, mas foi tudo bem, graças a Deus, foi muito bacana. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.